Dica da semana. Vamos começar, este dia de uma forma mais diferente. Hoje o Senhor quer colocar no nosso coração uma graça especial. A graça da simplicidade. Normalmente, nós achamos que as coisas mais importantes são aquelas que são complexas, complicadas. Quanto mais complicado, mais importante é. E o Senhor vem dizer não. É preciso que a gente cultive um coração simples. Um olhar simples, um escutar simples. Sem procurar muitas teorias, sem procurar enfeitar as coisas, complicar mesmo. A vida é simples. Nós aqui buscamos meios de complicá-la. Deus, quando cria, Ele cria para a nossa felicidade. Criou o mundo. Fez tudo. Como é bonito quando nós podemos sentar, observar o pôr do sol, observar a sua criação, um pássaro que voa, uma paisagem natural. Como nós nos conectamos, como nós nos pacificamos. É isso. A simplicidade não foi complicado sentar e nem tampouco olhar. Simplesmente olhamos, admiramos e a partir daí vamos pensando pouco a pouco no Criador. Como cada coisa foi minuciosamente, detalhadamente pensada para nós. Cada momento, cada segundo, cada minuto. Deus pensou tudo. Deus nos pensou porque Ele nos criou, nos trouxe para este mundo, para existir. Nessa existência, o Senhor nos chama a glorificá-lo. Para isso nós nascemos. É simples. Para glorificar a Deus. Aí, nós vamos para o dia a dia, para as nossas atividades, e esquecemos que isto é o mais importante. Estamos aqui para glorificar a Deus. Todas as outras coisas são secundárias e são consequências disto. Mas quando eu começo de trás para frente, achando que as coisas daqui devem imperar nas coisas de Deus, deixa as coisas de Deus para depois. Eu primeiro vou cuidar das coisas do mundo. Esta inversão faz com que a gente se complique. Perca a simplicidade e veja a vida numa perspectiva de muita exigência. E essa exigência vai nos levar a um desconforto, a uma baixa autoestima, a um cansaço. Porque a matéria cansa, a matéria puxa para baixo. Olha a força da gravidade, ela puxa a matéria para baixo. Um planeta, que não tem gravidade, os corpos são leves, não tem matéria. Tudo flutua. E é isso que o Senhor está dizendo hoje para a gente. Quando a gente se complica, busca as coisas numa visão complicada, as coisas pesam. Quando a gente simplifica, mas simplifica aonde? Deixando as coisas para lá e deixando tudo acontecer sem a nossa interferência quando é necessária? Não, não é isso que Deus está dizendo. Não é sermos irresponsáveis nem negligentes.
é sermos simples, na simplicidade de Deus, esperando que Deus nos vá abrindo as portas e nós vamos dando os nossos passos. Não é ficar numa cadeirinha sentada, digo, agora Jesus realiza tudo. Não, não é isso. É que Deus vai naquele dia abrir as portas, as janelas e vai pedir da nossa parte uma ação. Mas uma ação não solta, mas uma ação nele, no Senhor. Com Ele e por Ele. Quando nós levantamos e logo corremos para agradecer, obrigada Jesus por mais um dia de vida, e este agradecimento às vezes está através da oração. Levantamos, vamos fazer o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Reza, se arrumando para o trabalho, reza tomando seu banho, reza ali naquele momento, ou seja, você está se conectando, se sintonizando com o céu, com Deus, pedindo a Ele essa simplicidade de começar o dia. Jesus, que eu comece meu dia na simplicidade. Maria é simples, Deus é simples. Necessitamos crescer na simplicidade. Quantas vezes Deus nos dá um caminho curto, mas aí a gente pega os atalhos. E os atalhos são muito mais longe, muito mais perigosos. Atalho é passagem onde nem todo mundo passa. Atalho, às vezes, com certeza, são lugares um pouco perigosos, os atalhos. Ou muito perigosos. Por que não escolher a estrada que o Senhor nos sinaliza no dia de hoje? Porque todo dia tem uma estrada a percorrer com Cristo. Jesus saía de um povoado a outro ensinando. De um povoado a outro ensinando. Ele sai todos os dias, de uma alma a outra, ensinando. Agora, cada alma aceita o ensinamento ou não. Leva para a sua vida ou não. Agora, nós devemos ter consciência de que a graça veio. Nós é que não aceitamos, não colocamos em prática. Então, quando eu sou chamado a ouvir, e aí eu paro e analiso o que eu ouvi, o que eu escutei. Para quê? Para ver se aquilo tem sentido. É isso que é uma reflexão. Reflexão é isso. Eu tenho que dar sentido àquilo que eu escutei, que eu ouvi. Eu faço um ato não só de abrir os ouvidos para escutar os sons, mas o que aqueles sons, aquelas mensagens estão me comunicando. E hoje a comunicação é essa. Seja simples. Tenha atos simples. Não complique a vida. A gente complica quando a gente começa a murmurar. A gente complica quando a gente começa a não querer pensar. A gente complica quando a gente não quer se comprometer. Aí a gente complica. Então vamos parar. O que o Senhor quer hoje? Hoje o Senhor quer isso, 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 isso. Como é que eu posso fazer para que todas essas coisas que me apresentaram, se apresentaram no dia de hoje, eu resolva de uma forma simples? Com poucas palavras, mas com muito amor, com muita calma, tranquilidade. Isso aqui é um exercício, um esforço. Às vezes a nossa natureza não vai querer agir assim. Ela vai querer resmungar, ela vai querer se irritar, ela vai querer falar. Mas o Senhor disse, seja simples. Quando a gente começar
a querer fazer tudo isso de uma forma, nossa, vamos parar e dizer assim, eu preciso ser simples. Qual é o caminho aqui da simplicidade que eu posso fazer, ajudar? Então, quando nós vamos pensando assim, como eu vou ser simples, Jesus? Deus vai colocar aquilo que Ele quer. E hoje no mundo nós precisamos tanto, necessitamos, gente. É uma ausência mesmo de pessoas que venham simplificar, venham mostrar de uma forma mais clara, mais nítida as coisas que às vezes estão tão embrulhadas com tanto pacote, né? Estão dentro de tanto pacote, tanto laço, e para desembrulhar dá trabalho, até chegar no centro, até chegar naquele objeto, naquela situação, a gente tem que percorrer muito caminho. Então vamos pedir, Espírito Santo, hoje, simplifica a minha vida. Simplifica os meus relacionamentos. Simplifica o meu relacionamento familiar. Simplifica o meu relacionamento profissional. Simplifica, Jesus, o meu presente. Que eu não complique. Que eu não, pelo menos eu não te atrapalhe, porque a gente atrapalha Jesus. A gente quer que Jesus venha na nossa vida. Mas depois a gente diz, assim não dá não. Faça assim. Venha para esse lado. A gente vai começando a querer dar ordens a Jesus. E Jesus é o mestre. É Ele que vai nos guiar. E não nós guiarmos Jesus. Vamos pedir, Espírito Santo, dai-nos a graça da paciência. Dai-nos a graça de saber, meu Deus, esperar em Ti. Mas esperar ativamente em Ti. Não é esperar passivamente em Cristo. Não, ativamente em oração, em observação, em reflexão, em ação. Vamos esperar. Agora vamos pedir, Jesus, me dá um coração simples. Uma vida simples. Quando a gente pensa em vida simples, eu não quero pedir uma vida simples, porque a vida simples dá uma ideia de que de falta isso, falta aquilo. Não, não é isso. Deus quer dizer o quê? Uma vida sem complicações. Uma vida onde a gente não vai ser o obstáculo. Lógico, podem vir obstáculos de fora? Podem. Mas nós não seremos obstáculos para a graça de Deus atuar. É isso que o Senhor quer. Você não seja o obstáculo. E todas as outras coisas exteriores, cuido eu. Eu cuido em você das coisas. Vamos ter um coração simples. Quando a coisa se apresentar, às vezes tão volumosa, uma situação, uma realidade, a gente vai parar e vai pedir o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Dai-nos a tua simplicidade. Como eu vou agir aqui, Espírito Santo, com simplicidade? E aí, Deus vai fazer obra nova. Ele só pode fazer obra nova se nós facilitarmos o caminho. Se nós dificultarmos o caminho, fica impossível. Até para o Senhor e contra a nossa vontade, porque Ele deu à nossa vontade uma liberdade. E somos nós que damos acesso a Deus ou não. Somos nós que damos permissão dele entrar ou não na nossa vida. E Deus, Ele nos ama. Por nos amar, Ele nos respeita. Então vamos ficando por aqui, agradecendo esta dica preciosa que às vezes passa, né? Simplicidade nos dias de hoje. Simplicidade, sim. Vamos ser simples. No olhar, no comer, no falar, no vestir, no trabalhar, no nos relacionar. Jesus, eu quero ser simples. Simples. Sem receio dessa palavra, porque muita gente tem receio dessa palavra. Simplicidade como se ela tivesse ligado. Simplicidade à ausência. Não. Simplicidade à presença. A presença deste Deus que é simples.
que é Deus é um Deus que se fez acessível, ou seja, a gente pode ir até o Senhor. Ele vem até nós, porque ele veio até nós. E ele vem até nós. Então, é fácil. Só é abrir a boca, só é querer. E eu quero, Jesus, um coração simples para ter atitudes, ações simples. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Fiat.